Boa noite! Tudo bem com todos vocês? Fiquei sabendo hoje que logo mais vai começar o inverno, né? Acho que faz uns 2 ou 3 dias. Começa o inverno. Isso significa que nós já estamos quase passando a metade do ano, né? Também significa que nós estamos chegando já na metade da série da declaração de fé. Claro que a gente ainda não chegou na metade, porque nós estamos um mês atrasado, mas estamos quase chegando. E hoje nós vamos ver, então, o 5º item da declaração de fé que nós temos trabalhado durante esse ano. E só para lembrar do anterior, nós falamos sobre nós. Né? Quem estava aí, lembra que a gente falou sobre nós mesmos, né? Como que Deus criou o homem à sua imagem, conforme semelhança, e como essa semelhança ela é herdada de pai para filho, certo? Foi isso que a gente viu. E da mesma forma, assim como essa semelhança é herdada de pai para filho, né, conforme as gerações vão passando, também é herdado o pecado. E por esse motivo, então, a nossa semelhança, ela se torna distorcida. Hoje nós vamos falar mais sobre essa semelhança distorcida, nós vamos falar sobre pecado. Mas antes, então, gostaria de convidar vocês abaixar as cabeças, fechar os olhos e vamos orar. Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, te agradecemos por essa noite. E obrigado, Deus, porque podemos ter um local para nos reunir, para te louvar e também para estudar tua palavra. Que esse momento nós possamos estar totalmente, Senhor, ligados à tua palavra, Deus, para entendermos o que ela quer nos dizer hoje. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, como já falei, é o 5º item. E esse 5º item é chamado, na nossa declaração de fé, de amartiologia. Como eu falei, nós vamos aprender muitas palavras nessa série, essas palavras teológicas, palavras diferentes. Mas o que significa amartiologia? É o estudo sobre o pecado. Significa estudo sobre o pecado. Então, o que é o pecado? Qual que é a origem do pecado? No caso, por que a gente possui uma natureza pecaminosa, Então, todo esse tipo de coisa trata a tal da amartiologia. E na declaração de fé, esse item está definido da seguinte forma. Cremos que, por causa da desobediência de Adão, o pecado entrou na raça humana, tornando todo homem um pecador, em estado de inimizade contra Deus. Reconhecemos que o homem é incapaz de agradar a Deus, ou merecer de algum modo sua salvação. Essa rebeldia fundamental entre o homem e seu Criador também se manifesta nos níveis psicossomáticos, ao mesmo tempo orgânico e psíquico, familiar, sociológico e ecológico. Então, é isso o que diz o item 5 da nossa declaração de fé, que é a amartiologia. Mas antes de a gente começar a entender como a gente sempre destrincha a declaração de fé para entender o que significa cada ponto, E eu separei esse item em 2 para a gente estudar. É importante a gente entender primeiro o que é pecado. Na mensagem anterior, a gente falou sobre nós, eu falei que nós temos o tal do pecado, isso e aquilo, mas eu não especifiquei bem o que é pecado. Então, o que é pecado? Se a gente conversar entre nós, vão surgir diversas respostas, certo? Então, conversem entre vocês. Pergunta para a pessoa do teu lado o que é pecado. Eu vou dar 33 segundos para vocês. Muito bem, 33 segundos. Eu garanto para vocês que devem ter surgido algumas respostas, como por exemplo, pecado é fazer o mal. Pecado é fazer algo que não agrade a Deus. Pecado é fazer algo que não glorifique a Deus. Pecado, então, pode surgir alguma resposta relacionada à origem da palavra pecado, e vão dizer que pecado é errar o alvo. A gente tem um alvo, então pecado seria errar esse alvo. Pecado também pode ter surgido que é pensar em si mesmo, e não pensar em Deus, ou tirar a glória de Deus e pegar a glória para si. Tudo isso, de certa forma, estaria certo. Está certo, seria definições de pecado. A gente poderia dizer que todo esse tipo de coisa é pecado. Mas, uma forma resumida de a gente dizer o que é pecado, eu encontrei de um cara chamado Wayne Grudem,
E ele diz que pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. Então, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. Uma forma, assim, de a gente deixar de se conformar com a lei de Deus. O que isso significa? Significa que o pecado ele está ligado, né, diretamente ao nosso relacionamento com Deus, em atos, em atitudes, para começar. Então, a gente percebe isso na Bíblia, por exemplo, nos 10 mandamentos. A gente tem, enquanto lá nos 10 mandamentos a gente tem proibições de ações, né? A gente tem lá, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Não pode matar, não pode roubar, esse tipo de coisa. Nós temos também proibições de atitudes, como você não pode cobiçar a mulher do próximo, você não pode cobiçar as coisas do próximo, né? Então, o pecado ele não está relacionado apenas a atos que nós vamos fazer, mas também aos nossos desejos, às nossas atitudes, ao que a gente pensa. Por exemplo, Jesus, ele no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, ele proíbe atitudes pecaminosas também, como ele proíbe a ira, ele proíbe a luxúria, né? Vocês vão ver lá no capítulo 5, versículos 22 e 28, fala desses dois. Então a gente percebe que o pecado, ele não é apenas fazer algo, mas também ter o desejo de fazer pode estar relacionado ao pecado. Além disso, a vida agradável a Deus é aquela que exige uma pureza moral, não apenas em atos, mas também em desejos íntimos. E eu falo isso, e a gente pode abrir lá em Marcos 12, porque esse versículo fala de um dos maiores mandamentos de Deus, se não o maior mandamento de Deus. Marcos capítulo 12, versículo 30, diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Esse mandamento é um mandamento relacionado à atitude, ao nosso caráter, aos nossos sentimentos, aos nossos desejos. Então a gente falou sobre ato e atitude, a gente falou já sobre isso, mas a gente viu lá que aquela frase ela também abrange a natureza moral. Isso significa que a nossa natureza ela é inclinada ao pecado. No momento que a gente tem o pecado, nós estamos inclinados a pecar. Então Cristo, ele morreu por nós ainda quando a gente era pecador. A gente vê isso lá em Romanos 5,8, e nós, por natureza, éramos pecadores e merecedores da ira de Deus. Aí já está em Efésios 2,3. Nós vamos ler depois. Então, nós somos merecedores da ira de Deus. E Cristo morreu ainda quando éramos pecadores. A gente viu na mensagem passada, em Romanos 3,23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então não sobra nenhum. Todos pecaram. Todos, então, têm essa natureza pecaminosa. E essa definição de pecado do Wayne Grudem, né, que ele diz que pecado é deixar de se conformar, né, da lei de Deus, da lei moral de Deus, seja em ato, atitude ou na questão da natureza, né, pecaminosa. Ela é boa porque ela abrange tudo o que é pecado. Se eu falar, por exemplo, que pecado é egoísmo, é insuficiente. Porque eu estou dizendo, pecado é apenas pensar em mim mesmo, mas eu estou deixando muitas coisas de lado ao falar isso. Se eu pensar, pecado é fazer o mal, também é insuficiente. Porque eu estou deixando de lado, por exemplo, os meus desejos. Então, eu entendo que essa é uma definição interessante para a gente entender o que é pecado. Está relacionado com nossos atos, atitudes e a nossa natureza também. De qualquer forma, o pecado ele é uma transgressão da lei do Senhor. O pecado, indiferente, né, do que a gente for falar, ele é uma transgressão da lei do Senhor. E é exatamente o que Adão fez lá no começo. Então isso nos leva de volta para a nossa declaração de fé, para a gente poder entender, né, o que cremos como aliança bíblica referente ao pecado. De certa forma, quando a gente estava comentando agora sobre o que é pecado, a gente já falou muita coisa que está na nossa declaração de fé. Mas vamos dar uma olhada então sobre o que ela fala para nós entendermos tudo o que está escrito aí. Então cremos que, por causa da desobediência de Adão, o pecado entrou na raça humana, tornando todo homem um pecador em estado de inimizade contra Deus. Então nós cremos que o pecado entrou na raça humana através de Adão. Onde que nós vemos isso? Vamos abrir em Gênesis, capítulo 3, para entendermos como que o pecado entrou na raça humana. Gênesis, capítulo 3, versículos 1 até o 7.
diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para ela dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O pecado, ele entrou na humanidade através desse homem, Adão. Através da desobediência de Adão, então, o homem, ele perdeu o relacionamento com Deus. Ele foi excluído da presença de Deus. Ele também, então, ele ficou morto espiritualmente. A gente vê, né, que ele diz que certamente vocês vão morrer, né, se vocês comerem. Só que a gente não tem que pensar que a origem do pecado está em Deus. Que foi Deus quem criou o pecado. Que foi Deus quem criou uma tentação ao homem para que ele caísse. Né? Para que ele pudesse pecar e então sair da presença de Deus. Se a gente falar uma coisa dessas, se a gente pensar dessa forma, nós estamos blasfemando contra Deus. Nós estamos dizendo que Deus não tem um caráter perfeito. Deus, ele é perfeito e justo, e ele não tenta ninguém. A gente vai ver em 2 textos que a gente vai ler agora. Vamos abrir primeiro em Deuteronômio 32, versículo 4. Eu peguei um texto do Antigo Testamento e um do Novo Testamento para a gente perceber como, com uma grande quantidade de anos, Deus, ele era visto como perfeito. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto ele é. Em um cântico, Moisés, então, ele começa a falar sobre a perfeição, né, sobre a justiça de Deus. É impossível que um Deus perfeito e justo fizesse uma coisa dessas. Que fosse colocar o homem no lugar e forçasse ele a algo para que ele pudesse cair, né? Que Deus fosse enganar o homem de uma forma dessas. Próximo texto que fala sobre a questão de que Deus não tenta ninguém, pois sua obra é perfeita. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus, ele não pode ser tentado pelo mal, porque ele é santo. E ao mesmo tempo, ele não produz tentação nos homens. Ele não faz isso. Mas, né, a gente sabe que Deus permite que tentações cheguem ao homem, que o homem passe por provações. Ele permite, mas não é ele que produz essas tentações. Mas ele permite, porém, também como a gente vê lá em 1 Coríntios 10, 13, ele não produz tentação, ele não permite tentação, não permite que o homem passe por provações maiores que ele possa suportar. E além disso, ele também sempre providencia um escape. Ele sempre tem uma saída para a provação que ele permite que o homem passe. Então, o fato de existir a árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no meio do jardim, não foi uma tentativa de Deus fazer com que o homem desobedecesse ele para perder o relacionamento com ele. Não foi isso. Não foi, digamos assim, algo que Deus colocou lá para que o homem tivesse, então, e caísse. Na verdade, eu vejo de uma forma muito diferente. Foi uma demonstração de amor de Deus para com o homem. Visto que o homem foi o único ser da criação de Deus, que Deus deu a liberdade de escolha. Todos os outros seres não foram criados à semelhança de Deus, não foram criados de forma racional.
mas o homem sim. E Deus, em seu amor grandioso pelo homem, deu a oportunidade dele escolher. Deus, ele não criou um robô programado a fazer tudo o que ele quisesse. Deus não criou o homem de uma forma que ele fosse seguir apenas o seu instinto. Não, Deus criou o homem como um ser pensante e que ele tinha liberdade para escolher se ele ia agradar a Deus ou não. Então Deus amou o homem de tal forma que ele deu essa liberdade para o homem. A tentação pelo fruto proibido não foi criada por Deus. Deus, ele foi bem claro, não comam daquele fruto. Comam de todos os outros, mas não comam daquele, porque se vocês simplesmente tocarem naquele fruto, vocês vão morrer. Qual que é a vantagem de tocar no fruto ou de comer o fruto proibido? Não tem nenhuma. Deus não disse algo, digamos assim, só não comam daquele fruto. Não, ele disse, não comam daquele fruto, porque se vocês fizerem isso, vai acontecer isso. E a condição, ou seja, o que aconteceria com eles era algo grave. Eles morreriam. Então, a tentação ela não foi criada por Deus. Deus apenas permitiu que eles pudessem ter a liberdade de escolher. A tentação ela foi criada sim pela serpente e pelo próprio homem. Deus ele permitiu que a serpente pudesse ter relacionamento com o homem. Deus permitiu que o homem tivesse a liberdade de chegar até o fruto. E o homem, então, através dessa tentação que foi criada pela serpente, ele deu ouvidos à serpente, então ele caiu. Deus, então, ele sabia que isso que o homem ia passar não era mais do que ele poderia suportar. Como eu já comentei lá em 1 Coríntios, fala que Deus não permite uma provação que a gente não possa suportar. As provações que ele permite são algo que a gente suporta. E a tentação que o homem ia passar, a provação que ele ia passar lá com aquela árvore, era algo que ele podia suportar. E além do mais, Deus estava lá se relacionando diretamente com o homem. Então ele poderia a qualquer momento chamar Deus, me livra dessa serpente, tira ela daqui, porque ela está me jogando contra ti, Deus. Mas não foi isso que ele fez. Não foi isso que a Eva fez. Eles resolveram, vamos ver no que dá. Vamos ver o que acontece. Então, por decisão própria, o homem decidiu desobedecer a Deus. Então, através disso, não é correto também a gente afirmar que existe dois poderes grandiosos, que existe um mal, um ser maligno com o mesmo poder de Deus. Se a gente pensar dessa forma, a gente está criando um pensamento de dualismo supremo do universo, em que a gente está colocando que o mal, ou seja, o inimigo de Deus, ele tem o mesmo poder de Deus. Mas a gente sabe que isso não é verdade. A gente viu no item que a gente falou sobre Deus, que Deus, ele é só ele onipotente, ele é o mais poderoso de todos. Inclusive, a gente viu que ele é muito maior que o inimigo. Então, isso não é bíblico. Também a gente não tem que pensar que o pecado, de alguma forma, surpreendeu Deus. Que Deus foi pego de surpresa com o pecado do homem. Ou que talvez ele confrontou a soberania de Deus. Deus, apesar de ele não ter pecado, não ser culpa de Deus, o homem ter caído, a decisão do homem, o fato de o pecado existir, de certa forma, por Deus permitir, esse Deus que criou todas as coisas, ele permitiu, então, que o pecado entrasse no mundo. Mesmo que ele não concorde com o pecado, mesmo que ele seja contra o pecado, ele não se relacione com o pecado, ele definiu que, então, digamos, ao permitir isso, o pecado entraria na humanidade através da própria decisão do um ser moral que ele criou. E esse ser moral se corrompeu. Em resumo, então, Deus ele não pecou, ele não criou o pecado, mas quando ele deu liberdade para as criaturas morais da sua criação, essas criaturas se rebelaram e ele permitiu então que o pecado existisse. A gente sabe que o pecado ele não entrou, digamos assim, ele não começou a existir através do homem. Lembra que eu falei, quando a gente falou sobre angelologia e demonologia, eu falei que o primeiro ser a pecar foram os anjos. Quem estava aí, quando a gente falou sobre isso, então lembra que o primeiro a pecar foi um anjo. Mas o pecado entrou na humanidade através do homem, através de Adão. Então, essa é a origem do pecado na humanidade. Assim que o pecado entrou na humanidade. Outro ponto importante, a gente entende então que o relato da queda, ele é verídico através do que a gente acredita como aliança bíblica. Todo o pecado
Toda a humanidade herdou o pecado de Adão. Essa questão de herança, a gente falou anteriormente, mas vamos abrir em Romanos 5, versículo 12, só para a gente relembrar sobre esse assunto. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, através do homem, de um único homem, toda a humanidade é pecadora. A única exceção para isso é Cristo, que foi o único que nasceu sem pecado e é o único que não pecou de toda a humanidade. Então, a gente pode dizer com uma frase que os seres humanos eles não são pecadores porque pecam, mas eles pecam porque são pecadores. E nisso, a gente pode ver o resto da nossa declaração de fé, através dessa frase, que diz: reconhecemos que o homem é incapaz de agradar a Deus ou merecer de algum modo sua salvação. Esta rebeldia fundamental entre o homem e seu Criador também se manifesta nos níveis psicossomáticos, familiar, sociológico e ecológico. Então o homem, quando a gente diz que o homem peca porque é pecador, não é correto a gente dizer que algumas partes do homem é pecadora e outras partes são puras. Ele é 100% pecador. O homem, ele é pecador em sua totalidade. E tudo o que o homem vai fazer é pecado. Depois que Adão ele desobedeceu a Deus, toda a sua herança, através aquilo que a gente falou que é a natureza pecaminosa, ela é pecadora. Então tudo o que eles fizerem vai ser pecado. Vamos abrir em Romanos, capítulo 7. Só virar uma página, quem abrir em Romanos 3. Em uma atitude de humildade, entendendo a natureza carnal que ele tem, Paulo, ele reconhece que ele é pecador. No versículo 18 do capítulo 7, ele diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Paulo aqui ele está dizendo: eu quero fazer o que é bom. Eu quero fazer o que é bom aos olhos de Deus, mas a minha carne, ela é forte e eu não consigo fazer isso. Eu não consigo agradar a Deus. Ele diz: sei que nada de bom habita na minha carne. Ele sabe que a carne dele é pecadora e nada de bom aos olhos de Deus habita lá. Então, se ele seguir a vontade da carne, ele vai pecar. E as pessoas que vivem apenas seguindo os desejos da carne vão só pecar, mesmo que façam coisas boas. Elas são incapazes de agradar a Deus. Eu não estou dizendo que as pessoas que são descrentes, que não creem em Cristo, elas não vão fazer coisas boas aos olhos da sociedade. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou querendo dizer que tudo que as pessoas fizerem, se elas não estiverem com os olhos voltados para Deus, se elas estiverem com os olhos voltados apenas para a sua carne, seja bom ou mal perante a sociedade, perante Deus vai ser mal, vai ser pecado. O coração do homem, ele é corrompido. Então tudo que fizer... mas um amigo meu, ele não é cristão e todo mês ele faz obras de caridade. Como que isso não pode ser bom aos olhos de Deus? Como que uma pessoa que doa as suas roupas para as pessoas que não têm roupas no inverno pode não estar fazendo algo agradável a Deus? Como que isso pode acontecer? A gente não tem que pensar que as obras vão nos levar até Deus, apesar que Tiago fala que uma fé sem obras de nada adianta, certo? Paulo fala que a gente é salvo pela graça, mediante a fé, que é um dom de Deus, mas não é salvo pelas obras, para que a gente não se glorie, para que a gente não chegue perante Deus e diga: olha, minhas obras me salvaram. Mas Tiago diz a mesma coisa e ainda complementa: nós somos salvos pela fé, mas não adianta nada a gente ter fé se a gente não demonstra isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas e a pessoa que não tem a Cristo, a pessoa que não tem essa fé? Por que se ela fizer algo, ela, mesmo que seja bom aos olhos da sociedade, não é agradável a Deus? Por causa da sua natureza pecaminosa. O homem, ele é corrompido. A natureza pecaminosa dele faz com que ele seja incapaz de fazer qualquer bem espiritual ou ser bom perante Deus. Qualquer coisa. Sem o sacrifício de Cristo, o homem, ele vive, como Paulo diz nesses dois
textos de Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 5. Diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Prestem atenção no versículo 13, eu vou ler de novo. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Eu comentei antes. Essa é a vida a que Paulo está escrevendo para cristãos e está dizendo, olha, antes de vocês serem cristãos, vocês viviam isso. Nós, antes de sermos cristãos, nós éramos assim também. E toda pessoa que não é cristã, ela é assim. Tudo o que ela faz é pecar. Tudo o que ela vai fazer, ela vai estar, digamos, para Deus, morta espiritualmente. Ela está morta nas transgressões e pecados. Essa pessoa, ela está afastada de Deus. Agora o capítulo 4 de Efésios, versículo 17 ao 19. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Vocês percebem que ele diz que eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus. O coração deles está obscurecido, o coração deles está quebrado. Eles não conseguem chegar até Deus. Tudo que o homem vai fazer, se ele não tiver Jesus em sua vida, vai ser alimentar a sua carne. Indiferente se a gente ache que esse alimentar a carne, aos nossos olhos, seja bom ou ruim, tudo que ele vai fazer vai ser isso. Além de faltar esse bem espiritual, que eu comentei antes, falta a capacidade de fazer qualquer coisa para agradar a Deus. Ele não consegue. Em alguns casos, essa pessoa ela nem crê que Deus existe. Ela nem conhece a Deus. Ela não sabe qual é a vontade de Deus. A única forma de a gente conhecer a vontade de Deus é através do Espírito Santo. Então ela não vai saber como agradar a Deus. Então qualquer coisa que ela for tentar pelas próprias forças, não vai funcionar. A gente não consegue chegar a Deus e agradá-lo com nossas próprias forças. Nós precisamos de Cristo e do Espírito Santo habitando em nossa vida. E para concluir o fato que o homem é incapaz de agradar a Deus sozinho, vamos ler Romanos 8. Vamos voltar lá para Romanos 8. Romanos 8, 5 até o 8. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então eu tenho falado sobre isso até agora, e se alguém tinha dúvida do que eu estava falando, mas não é bem assim, né? As pessoas podem, talvez, fazer alguma coisa, né, por sua conta para agradar a Deus. Não. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Inclusive, um cristão que não deixa o Espírito Santo trabalhar em sua vida, ele pode fazer qualquer coisa boa, mas se ele estiver fazendo pela sua carne, ele não vai agradar a Deus com aquilo. Se eu, por exemplo, for fazer uma obra de caridade, mas se eu fizer essa obra de caridade para poder aparecer para os outros, eu não estou agradando a Deus. A sociedade vai ver, nossa, como o Eduardo é um cara bom, olha que cristão que ele é, né? Esse é um cristão. No meu coração, eu estou adorando a mim mesmo. Eu estou criando um ídolo, que sou eu. Então, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. De jeito nenhum. Então, por causa do pecado, o homem não pode agradar a Deus, né? E dessa forma, então, nós cremos que
O pecado ele entrou na humanidade, só recapitulando, entrou na humanidade através de um homem chamado Adão, né? Através da desobediência dele. Através dele nós herdamos o pecado, nós temos uma natureza pecaminosa e nós somos impossibilitados através disso de nos relacionarmos com Deus por conta própria. Nós não conseguimos atravessar aquele abismo, que a gente vê no abismo ligado, sozinhos. Nós não conseguimos pegar uma vara e fazer um salto por cima do abismo, é impossível. A gente não vai chegar do outro lado. A gente não consegue construir a nossa própria ponte. A gente sabe que só através do sacrifício de Cristo nós conseguimos chegar até Deus. Só por esse caminho. Ele é o único caminho. Não existe outro. Só através dele nós somos perdoados dos nossos pecados. Só através da ação do Espírito Santo nós podemos saber, através de todas as situações que ocorrem no nosso dia a dia, nós podemos saber o que é certo e errado perante Deus. Como nós vamos agradar ou não a Deus em todas as situações. Vocês podem ler depois em casa a continuação desse capítulo 8, que a gente leu agora, que vocês vão ver que ele fala sobre isso. Essa questão de que Cristo, né, é o nosso Salvador e somente através do Espírito Santo nós podemos agradar a Deus. Mas a gente está falando sobre pecado, certo? Declaração de fé nesse item fala sobre a martiologia. Então a gente tem que falar sobre pecado. Então como que a gente pode usar esse conhecimento para podermos crescer e amadurecer e buscarmos a semelhança em Cristo? Como que isso pode ser útil para a nossa vida? Nós lemos anteriormente lá em Tiago 1,13. Podem abrir no Tiago capítulo 1 novamente. Nós lemos esse versículo 13 que ele fala que Deus ele não tenta a ninguém, certo? A continuação desse texto vai falar um pouquinho mais sobre como ocorre o pecado nas nossas vidas. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Ele diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, ou seja, nós não somos tentados por Deus, certo? Sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Nós mesmos somos tentados pela nossa própria carne. Nós somos tentados também, como a gente viu na mensagem sobre angelologia e demologia, pelos seres malignos espirituais, né, dessa guerra espiritual que a gente vive diariamente. Mas a nossa carne, ela tem grande parte nisso. E esse desejo que ele diz ali, esse desejo tendo concebida da luz ao pecado, tudo começa na nossa mente. Por isso que eu falei que o pecado, só a atitude, só o desejo já é. Cristo diz, adultério não é só ir lá fazer o que tem que fazer para ser adultério. Mas só de a gente cobiçar a mulher do próximo, só de pensar no adultério, a gente já está pecando. Porque cobiçar a mulher do próximo é pecado. Cobiçar a mulher do próximo, cobiçar as coisas do próximo, a inveja, por exemplo, não é algo que a gente faz, mas é algo que a gente deseja, é algo que a gente pensa. Para a gente poder ser semelhante a Cristo, nós precisamos viver longe do pecado. Nós precisamos pensar, que nem a Bíblia fala, nas coisas do alto, não nas coisas terrenas ou nas coisas da nossa carne. Nós precisamos pensar como Cristo pensava. Nós precisamos negar a nós mesmos, negar a nossa carne, deixar o Espírito Santo agir dentro do nosso coração. Nós temos que impedir que a nossa vontade fique perante a vontade de Deus. Por que eu digo isso sobre a vontade? Porque eu percebo que a origem do pecado ela ocorreu quando o homem colocou a sua vontade na frente da vontade de Deus. Como é que eu vejo isso? Primeira coisa é que Eva, ela duvidou de Deus. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 17, o que foi que Deus disse que aconteceria se eles comessem do fruto? Certamente você morrerá. Foi isso que Deus disse. Se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Só tocar, né? A Eva disse, se a gente só tocar, a gente já vai morrer. Mas o que foi que a serpente disse quando Eva comenta sobre isso? Porque muitas vezes a gente defende a mulher. Não, mas Deus falou para Adão, né? Não tinha criado Eva ainda. Mas se Eva sabe para responder para a serpente, quer dizer que Adão falou, né? Mesmo assim, a queda só ocorreu quando Adão comeu. Ou seja, os dois tiveram que, em união, cometer o pecado. Mas isso não vem ao caso. O que a serpente disse para Eva? Ela disse no versículo 4 do capítulo 3, certamente não vão morrer.
Vocês não vão morrer. Imagina! Deus vai fazer uma coisa dessas com vocês. Eva, ela quis fazer uma experiência para ver se Deus estava falando a verdade. Ela pensou, bom, Deus falou que a gente vai morrer. Mas a serpente está dizendo que a gente não vai morrer. Peraí, como assim? Quem que está falando a verdade aqui? Vamos testar, ver se Deus falou mesmo. Daqui a pouco Deus falou isso porque é a árvore protegida dele, só ele pode comer, né? Então, Eva, ela duvidou da veracidade da palavra de Deus. Então, Eva, ela já foi contra a palavra de Deus nesse momento. Esse pecado deles atingiu a base do conhecimento. Trouxe uma pergunta diferente, trouxe uma resposta diferente para a pergunta, o que é a verdade? Qual é a verdade? O que é verdadeiro? Outro ponto é que Eva, ela confiou na própria avaliação, né? O pecado deles também, além da base do conhecimento, atingiu a base dos parâmetros morais. Deu uma resposta diferente à pergunta, o que é certo? Será que é certo eu obedecer a Deus? Ou se eu desobedecer a Deus tem problema? Porque Deus diz, se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Então, Eva queria saber se isso era verdade. Deus também disse, não comam do fruto, né? Então Eva disse, mas tem algum problema se eu desobedecer isso, será? Será que se morrer, a serpente disse que eu não vou morrer, né? Então Deus disse que era moralmente certo que eles não comessem do fruto. E Deus, ele é claro e direto. Ele não precisou ficar colocando detalhes. Ele não precisou dizer, por exemplo, olha, vocês podem comer de todos os frutos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer nas sextas-feiras de feriado, em dias chuvosos a partir das 3 horas da tarde. Ele não falou isso. Ele falou, vocês não podem comer. Pronto. Claro e direto. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Simples. Deus, ele é muito simples, ele é claro e direto. Comam de todas, menos dessa, porque se comer dessa, vocês estão me desobedecendo. Se comer dessa, é errado. Mas o que a serpente diz lá no versículo 5? Né? Que era certo que eles comessem, porque se eles comessem, eles seriam como Deus. Não tem problema vocês comer. Deus só não quer que vocês sejam como Ele. Se vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Ele está com medinho. A serpente estava instigando Eva. Vocês vão conhecer o bem e o mal se vocês comerem do fruto proibido. Então Eva, ela resolveu confiar na própria avaliação. Ela pensou, acho que a serpente realmente tem razão, né? Acho que não tem problema nenhum. Vou conhecer o bem e o mal, vou poder tomar decisões conhecendo o bem e o mal como Deus, vou poder ser grande como Deus, né? E ela tira as próprias conclusões no versículo 6. O que diz? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Ela pensou, refletiu, decidiu, vou comer. Todas as vantagens estão do meu lado aqui. Vou tirar vantagem disso. Guardem esses pontos do pecado da humanidade. Quando ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, desejável para dela se obter discernimento. Guardem isso, eu vou comentar depois. E mais um ponto, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 5, que eles cobiçaram ser Deus, já comentei sobre isso, né? Então, eles cobiçaram ser como Deus, deu uma resposta diferente à pergunta, quem sou eu? A resposta à pergunta, quem sou eu, para eles, era, eu sou um servo de Deus, sou uma criatura criada por Deus para servi-lo e ser subordinada a Ele. Essa que é a resposta. Mas aí eles caíram na tentação de ser como Deus. Não quero ser subordinado a Deus, ser servo de Deus. Eu quero ser livre para poder ter meus servos e poder subordinar outras pessoas. Eu quero mandar, apesar que eles tinham grande liberdade no lugar que eles estavam. Então eles tentaram se colocar no lugar de Deus. Eles queriam ser como Deus. Por isso que eu digo que o pecado de Adão e Eva, ele aconteceu porque eles quiseram fazer a própria vontade. Eles colocaram a vontade deles antes da vontade de Deus. Eles cobiçaram então ter o conhecimento de Deus. Eles duvidaram de Deus, da palavra de Deus. Eles acharam que eram autossuficientes. Eles acharam que não precisavam de Deus. Eles podiam viver sozinhos. Mas tudo o que eles encontraram foi a morte, uma morte espiritual. Essa decisão deles foi uma decisão insensata, se a gente for parar para pensar. Eles não tinham vantagem nenhuma a não ser aquilo que uma serpente estava falando.
Eles colocaram a serpente na frente, a palavra da serpente na frente da palavra de Deus. Eles preferiram acreditar, entre aspas, na pessoa errada. Né? Não faz sentido. Tudo que eles iam ganhar, o que Deus falou, né? Se eles comessem daquele fruto, era a morte. E eles acharam que era vantagem. Porque a serpente disse, vocês não vão morrer, vocês vão ser como Deus. Né? Então eles se rebelaram e Deus tinha sido claro. E da mesma forma como é insensata a decisão deles, é insensata a decisão de todas as pessoas que nascem hoje e permanecem num estado de rebeldia contra Deus. É insensata a decisão de um cristão querer agradar a própria carne em vez de agradar a Deus. Qual é a vantagem de agradar a carne em vez de agradar a Deus? Qual é a vantagem de uma pessoa preferir viver adorando a si mesmo do que adorar a Deus? Para nós é fácil responder essa pergunta porque nós conhecemos a Deus. Mas as pessoas que não conhecem, elas estão cegas. Né? O Deus dessa era, que Paulo fala em Efésios, cegou o entendimento dos descrentes. Né? Então, analisando a avaliação de Eva, a gente percebe 3 pontos do que foi a tentação no Éden. A tentação deles foi a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a ostentação dos bens. Lembra que ela fala lá? Era desejável ao paladar, né? Era bonito aos olhos, e eles queriam ter discernimento. Né? Então, cobiça dos olhos, cobiça da carne e ostentação dos bens. Assim como a tentação de Cristo também foi. Quando Cristo estava no deserto, ele foi tentado nesses 3 pontos, que são os pontos humanos, e foi tentado também na parte divina dele. Nós falamos isso no ano passado, quando eu falei sobre a tentação de Jesus no deserto. A diferença de Jesus, Adão e Eva, e nós, que somos tentados da mesma forma, é que Jesus não pecou. É que Jesus ele não caiu na tentação. Jesus ele apenas fazia a vontade do Pai e não a dele. Quando Jesus ele está no Getsemane, que ele ora a Deus, ele pede, Deus, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Quantas vezes a gente ora a Deus e diz, Deus, eu quero tal coisa, Deus, eu estou nessa situação, e a gente diz, seja feita a tua vontade, não a minha. Essa que é a diferença de Cristo. Assim como para nós, Deus ele providenciou, ele permitiu que Cristo passasse por uma tentação que ele pudesse suportar. E ele providenciou um escape. Cristo ele conhecia a palavra de cor, e esse foi o escape para Cristo. Cristo se defendeu muito bem contra o inimigo. Nós, todas as tentações que nós passamos, nós também temos tentações que a gente pode suportar. E todas elas nós temos um escape. A gente só não aproveita esse escape e a gente só se acha insignificante, fraco e não aproveita o poder do Espírito Santo em nossa vida para nós podermos vencer as tentações. Somos nós que decidimos pecar. Nós não temos desculpa quanto a isso. Então, estudar sobre o pecado, que é o que a gente tem comentado hoje, nos ajuda a ser semelhante a Cristo dessa forma. Porque a gente percebe e a gente entende que nós somos pecadores através de Adão. E que se a gente estivesse lá no jardim, talvez a gente teria comido o fruto bem antes de Adão. Nós não somos melhores que Adão. E até se a gente nos comparar a Adão, dizendo, não, eu não comeria, nós estamos pecando já. Nós estamos querendo dizer que somos melhores do que outra pessoa. E também que a nossa natureza é inclinada ao pecado. E nós não conseguimos chegar até Deus sozinhos. Nós não temos condições disso, apenas através de Jesus e do Espírito Santo. Se a gente quiser ser semelhante a Cristo, nós precisamos entender que as nossas decisões, elas nunca vão ser melhores que as de Deus. A decisão de Deus para Eva e Adão era clara. Mas a decisão deles foi o que fez eles caírem. Se eles tivessem seguido a decisão clara de Deus, que era a correta, eles não teriam caído. Se eles não tivessem colocado Deus à prova, nós estaríamos em um outro lugar, provavelmente agora. Muito melhor. Mas a gente tem que conviver com o que a gente tem hoje, né? Não com ses. O pecado deles teve origem na tentação e se concretizou quando eles deixaram Deus de lado. Nós passamos por isso diariamente. Por isso a gente precisa lembrar da origem do pecado da humanidade. Lembrar como foi fácil o pecado entrar na humanidade através do homem. Como foi simples. Lembrar da queda. Evitar que os nossos pensamentos fiquem acima da vontade de Deus.
porque senão a gente vai viver uma vida de pecado. É isso que a gente precisa levar disso para a nossa vida, para a gente poder aplicar e ser semelhante a Cristo. Precisamos lembrar disso para que a gente possa sempre evitar esse caminho e seguir apenas o caminho de Cristo, que é o único caminho. Vamos orar? Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, te agradecemos porque tu és maravilhoso, Deus. Te agradecemos porque tu enviou teu Filho, Deus, ainda quando éramos pecadores. Mesmo que teu Filho tenha sido enviado muito tempo atrás, nós nascemos pecadores, Deus. E ele nos salvou antes mesmo de nós nascermos. Nós, Deus, somos merecedores da tua ira, mas pela tua graça divina, nós temos a salvação. Mesmo assim, Deus, a gente vive uma vida em que a gente vive uma batalha dentro do nosso coração, em que muitas vezes nós decidimos seguir a nossa carne, agradar a ela, e isso significa que nós não estamos te adorando. Nós estamos adorando a nós mesmos, nós estamos adorando outras pessoas, nós estamos adorando qualquer coisa, Senhor, menos a Ti. E sabemos que isso é pecado. Por isso nos ajude, Deus, a colocar a Tua vontade na frente da nossa vontade. E que possamos fazer apenas o que o Senhor deseja. Que nossas decisões, Senhor, sejam baseadas na Tua palavra. Que elas sigam, Senhor, e façam jus, Senhor, ao sacrifício de Cristo. Que Cristo seja o nosso exemplo e que nós possamos buscar essa semelhança diariamente. E que isso, Senhor, possa ser claro para nós e para as pessoas, Deus, para quem vamos falar, Senhor, da Tua obra. É isso que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém.